Bom, galera, é o seguinte, essa aqui vai ser a questão 00, então eu vou começar a partir desse encontro a lançar questões respondidas, questões comentadas do exame de suficiência para vocês. Então basta entrar, verificar, essa aqui está como questão 00, né? Porque é a primeira, mas só que além da questão, da resolução da questão e do comentário, né, da questão, eu também vou mostrar um pouco o perfil e a situação de como está hoje o exame de suficiência que o Conselho Federal de Contabilidade ele aplica no Brasil duas vezes por ano, né? Então a nossa ideia é justamente poder passar isso para vocês de maneira para vocês se situarem em relação a como está isso e como a gente vai conseguir pegar a nossa suficiência, porque é diferente de um concurso público. O pessoal fala, eu preciso me preparar para poder fazer o exame de suficiência porque eu quero tirar o máximo de pontuação que eu puder. É claro, a gente sempre quer isso, né? Tirar o máximo da pontuação, são 50 questões, vamos então acertar as 50, que eu vou ficar feliz assim. Só que a primeira estratégia é a seguinte: se todo mundo tirar 25 pontos de acertos ou mais, todo mundo é declarado como suficiente. Então você não precisa necessariamente mirar no 50. É claro, você mirando no 25, você pode ir a menos do que 25. Mas a gente não tem aquele estresse de ir bem em todos os conteúdos para poder tirar o exame de suficiência. Por que eu digo isso? Se você nunca trabalhou com perícia, por exemplo, quantas questões que caem de perícia? Ah, eu não sei. A gente vai ter uma ideia nesse vídeo que eu vou passar para vocês. Ah, Michael, eu nunca trabalhei com auditoria. Se você também nunca trabalhou com auditoria, talvez você não vá bem nas questões que você vai fazer no exame de eficiência porque você só teve aquele conteúdo na época da graduação e nunca mais teve. Então, é claro, eu não vou entrar no mérito das deficiências ou das qualidades da instituição em que cada um estuda ou estudou, mas a gente vai ver um panorama de como está consequentemente, a gente vai conseguir tirar algumas conclusões. E você vai ver que, de fato, você não precisa mirar em 50, você pode mirar em bem menos do que isso, em 40, por exemplo, para poder ter um conforto e até fazer a prova um pouco mais tranquilo. Então acompanha só aí na tela comigo o seguinte, ó. A gente tem aqui, né, exame de suficiência. Eu coloquei aqui a gente vai ver aqui questões respondidas e análise dos resultados do exame 2019-1. Esse vídeo eu estou gravando ele em outubro de 2019. Recém foi encerrada a inscrição para o exame 2019-2, mas ainda não ocorreu, então esse é o exame mais recente que tem. E o que vem depois? Ó, vamos colocar aqui o CRC, o CFC, melhor falando, tá aqui, ó. Ele divulgou os resultados gerais e todas as estatísticas desse último exame de suficiência. Então tá aqui por exame e por unidade da federação. Então eu vou destacar alguns pontos. A gente tem um monte de informação aqui, né? Então eu tenho aqui em cima, eu tenho o exame específico, que é o primeiro de 2019. Eu tenho a unidade da federação, o total de inscritos, presentes, total de aprovados, percentual de aprovado, total de reprovado e percentual de reprovado. Com os ausentes eu não vou me preocupar muito. E eu vou marcar aqui alguns pontos para a gente se preocupar. Vamos ver a diferença então entre aqueles que tiveram o maior percentual e o menor percentual de aprovados. Eu tenho o Acre, que está aqui com 21,24% de aprovados e 78,76% de reprovados. Em contraste com o estado de Santa Catarina, que teve o maior índice de aprovados com 42,54% de aprovação e 57,46% de reprovação. Olha, se eu pego e comparo o 21 e o 42, é metade. Então significa que dos estudantes que estão no Acre, comparando com os estudantes que estão em Santa Catarina, a gente tem uma grande diferença. É claro, aqui eu tenho um quantitativo, inclusive, menor, né? Aqui foram só 299 inscritos, aqui em cima. E em Santa Catarina eu tive 1.657 inscritos. Então, aqui, nesse caso, com 300 inscritos, eu só tive, quase 300, né? Só tive 55 aprovados. Em compensação, aqui, 1.657, em Santa Catarina foram 639 aprovados.
O que a gente consegue, então, é tirar de conclusão? A gente tem diferenças entre as instituições que estão instaladas no Brasil, é claro, é uma oferta maior de professores disponíveis, e você acaba não tendo acesso a um conteúdo que tenha qualidade durante sua graduação, e essa deficiência fica mais nítida na hora que você vai fazer o exame de suficiência. Mas como é que a gente pode, então, tentar resolver esse problema? Da mesma forma que você que está assistindo esse vídeo, você pode estar no Acre, você pode estar em Santa Catarina, ou você pode estar em qualquer um outro estado do Brasil. O que a gente tem em comum? Todo mundo tem um acesso idêntico. Então, todo mundo pode acessar esse vídeo, todo mundo pode ter acesso aos conteúdos que eu vou disponibilizar aqui para vocês, primeiro via YouTube. Muito tranquilo. Todo mundo vai ter acesso, então, pelo menos nesse sentido, a gente está igual. A gente tem todo mundo com o mesmo acesso. Ah, mas eu não tenho a internet. Você consegue, de repente, pegar o Wi-Fi até num shopping center e acessar esses vídeos. Então, equaliza isso daqui, ou no local público, né? Equaliza essa diferença entre os locais. Então, não precisa de tantos dados para também acessar um vídeo como esse. Vamos para uma outra tela que eu coloquei aqui também, que aqui a gente analisa o resultado estatístico por exame e por região. Aqui eu já estou separando a região do Brasil. Olha só, então também eu separei o que tem mais aprovação e o que tem menos aprovação. Região Norte, infelizmente é onde está o Acre, né? 23,65% apenas de aprovação e 76,35%. Isso quer dizer que cada 100 inscritos, só 23, menos de 24 são aprovados. Ao passo que na região Sul, eu tenho 41% de aprovação, ou seja, dos mesmos 100 inscritos. Na região Sul, mais de 40 acabam sendo aprovados. Isso só reafirma essa diferença que a gente tem entre região Norte e região Sul no Brasil. Eu estou deixando o Centro-Oeste, o Nordeste e o Sudeste porque eles estão no meio, né? Eles estão numa posição intermediária, nem tão ruim, nem tão bons, mas é só para a gente ter isso bem claro. E aqui também, esse segundo resultado aqui, nessa tela, a gente tem um resultado de nota por região. Então aqui eu tenho a região Norte com uma nota máxima de 41 e a região Sul com uma nota máxima de 44. Olha só, 41 é a nota máxima, 42, 41 também aqui na Norte, 44 no Sudeste e 44 na Sul. A diferença aqui não está muito grande, nesse quesito, que é a nota máxima. E a nota mínima, aqui o CFC esqueceu de colocar um acento no mínima, né? Ficou mínima, mas tudo bem. Eu tenho lá 9, 9, 3 aqui fazendo uma diferença, e tenho 8 e tenho 9. As notas mínimas também bem parecidas. Aqui a média, a moda e a mediana eu deixei para lá, também não importa muito para a gente. Mas só para a gente ver que teve alguém que foi lá e acertou só 3 questões, que é da região norte. Não quer dizer necessariamente que ele representa toda a região norte, é apenas uma constatação que a gente faz aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam com isso é isso aqui, ó, essa parte. Para a gente ver que as notas máximas elas não estão tão diferentes assim. Eu tenho 3 questões aqui. Isso dá menos de 10% de diferença entre as notas máximas e as notas mínimas. Ali, aquele com 3 foi um sujeito, uma sujeita que foi muito mal, sei lá, estava nervoso e saiu marcando tudo de maneira, sei lá, fora do normal, mas o padrão é que você ficar em torno de 8 ou 9. Ó. 9, 9, 8, 9. Só tem um 3 ali para destoar. Então a gente consegue identificar que os topos e os vales ali, os máximos e os mínimos, são muito parecidos entre todas as regiões do Brasil. Mas é claro, a gente tem quem se destaca mais, né? E a gente, infelizmente, tem também quem se destaca menos e a gente consegue ver essa diferença muito clara. Vamos para uma outra tela agora. Resultado de notas por unidade da federação e também o exame, que é o 119. Então aqui eu marquei primeiro. Aqui eu estou pegando os que tiveram as menores notas máximas. Ó. No Acre você teve a máxima de 36, no Amapá você teve 36, no Mato Grosso você teve 36 e em Roraima você teve 36. De novo, infelizmente, 3 estados da região norte estão entre os que tiveram a nota máxima mais baixa. E, por outro lado, eu peguei a maior máxima, que são 44. Né? A gente viu lá que a máxima é 44, então aqui eu tenho em Minas Gerais, 44. Eu tenho no Rio Grande do Sul, 44.
e eu tenho São Paulo também 44. E olha, Santa Catarina tem a maior média de aprovação, mas a máxima é 43. Se for comparar aqui, aí sim a gente tem uma diferença maior, né? No Acre eu tive, por exemplo, 36 para 44, já dá 8. Então já dá 20% de diferença. É uma nota, uma discrepância maior. Então aqui, de novo, só confirmando o que a gente já tinha dito lá, que é uma diferença grande. E agora aqui, percentual de erros e acertos por conteúdo. Isso daqui acho que é o ponto mais importante que a gente tem antes de entrar nas questões. Por quê? Eu tenho os assuntos que somam aqui as 50 questões, total de questões por assunto está aqui nessa coluna. As respostas válidas, os totais de acerto, percentual de acerto, total de erro e percentual de erro. O que eu vou começar é pelo que é menos percentualmente acertado. Controladoria, uma questão, e perícia contábil, 2 questões. Se você simplesmente seguir a boiada, que é entrar nessa estatística de ficar com menos de 30% de acerto, você vai perder 3 questões. Então a tua nota máxima poderia ser 47, simplesmente porque você não olharia essas questões. Aqui eu tenho 2 e uma, que dá 3 questões. Aí voltando para a tela, eu coloquei em amarelo aquelas que vêm logo depois. E, é claro, esqueci o que não é ligado à contabilidade, que nesse caso aqui entra o direito e entra português. Então, português está com 38, eu deixei o 38 para lá, e depois a gente vai pular direito também. Mas, olha, a contabilidade gerencial, a gente está no meio, 40% de acerto, está aqui, e princípios e normas, eu tenho 33% de acerto. Em princípios, eu tenho 4 questões, e aqui eu tenho 2 questões. Olha, dá 6 questões. Então, com 6 questões, você já tem uma quantidade um pouco maior, você já não pode ficar nesse bandão. É interessante que você pegue mais dessas 6 questões. E eu coloquei ainda, por fim, uma parte aqui, que é o que é mais acertado. Aí entra contabilidade aplicada ao setor público, com 53, contabilidade de custos, com 52, e ética, que disparado sempre entra como a mais acertada, ou o grupo mais acertado, 80%. Então, é uma regra, a gente não pode perder questão de ética. 4 questões e a gente precisa acertar essas 4 questões. Aí você vai ter mais contabilidade de custos, um pouquinho mais da metade, então você ficaria dessas 4 na média com 2. Contando com as 4 de ética, você vai para 6. E aqui 3, você tem um pouquinho mais da metade de 3, então vamos contar com 2 questões de contabilidade pública. 4 mais 2, 6. Você ia ficar com 8 questões. Só dentre essas aqui, mais acertadas. Você ainda precisa de 17 questões para acertar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esse panorama que eu tô aqui mostrando para vocês é do que a gente tem hoje na contabilidade. Se você voltar e olhar o concurso 2018-2, 2017, 2016, o panorama está muito parecido. Significa que é muito mais gente fazendo o exame e não pegando a suficiência do que mais gente pegando a suficiência. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se preparar. É impossível você fazer a graduação de novo, mas é possível você ver como as questões são feitas e você estudar de maneira direcionada para poder acertar as questões que são cobradas. Porque às vezes você é muito bom na parte prática da contabilidade, você já trabalha, faz estágio, enfim, mas na hora de pegar o exame de suficiência você não consegue, porque você é bom naquilo que você faz específico e não no geral. E você precisa ser bom no geral para poder pegar a suficiência. No mínimo você tem que ter 50% de suficiência. Então, o que eu me propus a fazer aqui para vocês? A gente vai começar a resolver questões, e eu vou pegar desse último concurso, né, questão de 2019, o exame 1, o único que teve. E essa agora, só para mostrar para vocês como que eu vou fazer, para não tomar muito tempo de vocês, eu vou já botar aqui na tela para a gente ver, né? Essa vai ser a questão 00. Então, a questão 00, qual que vai ser o meu procedimento? Eu não vou ler a questão, porque está dizendo ali qual é a questão, está dizendo qual que é o número dela. Eu vou sempre pegar a prova branca como base, porque agora as provas estão com cores, né? Então, sempre vou pegar a prova branca ou a única prova que tem disponível no exame, né? Que eles estão fazendo por cores agora. Então, eu vou pegar a prova branca e vou colocar lá. Só que eu não vou ler a questão. Eu simplesmente vou colocar a resposta da questão, vou comentar onde está o conceito da questão principal, vou explicar e vou marcar os comandos da questão. O que são os comandos da questão? É quando você tem um enunciado e no final ele te pede alguma coisa.
Aquilo é o comando da questão, para a gente poder saber como proceder na hora da prova. Então vamos agora voltar aqui para a tela, né? Ver aqui a questão 00 que vocês estão olhando. E o que a gente vai ver, ó. Aqui, 2019, ponto 1, que é o exame, prova branca, e essa é a questão de número 1. Então vamos começar com a questão número 1, né? Aí está aqui todo esse enunciado, que vem desde aqui de cima até aqui embaixo. Eu não vou ler isso tudo, se essa fosse a questão 1, por exemplo, que a gente voltando aqui, né? A gente vê que é a questão 00. Mas se fosse a questão 1, que eu vou ter vídeos só de questão, esse aqui eu estou explicando, né, e tal, eu não vou ler a questão inteira. Eu não vou ler o enunciado porque você tem esse enunciado. O que eu vou fazer? Eu vou ler o comando da questão. Então, ele te dá a norma NBCT G01, que é o CPC 01, e ele pede para você analisar que estão corretas as afirmativas tal. Isso é o comando da questão. Então, vocês vão fazer a leitura. Inclusive, aqui, vocês podem pausar o vídeo e olhar o enunciado inteiro, enquanto eu estiver explicando, né? E eu não vou fazer isso agora, porque estou só mostrando como que vai ser, mas já com uma questão real. E o que vai acontecer? Eu vou dizer que eu vou só passar pelas alternativas. A letra A aqui, 1, 2, 3, 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3. Se for muito grande o enunciado, eu sequer vou passar a leitura nesses enunciados das alternativas. E ele me diz, ó, perda por desvalorização do ativo, aqui no primeiro, perda por desvalorização reconhecida e entidade deve avaliar ao fim de cada período e tal. Então, o que a gente vai marcar como resposta? Eu já sei, eu já vi, eu resolvi essa questão, e a resposta dela é letra C. Mas por que a letra C? Aí vem a resposta na tela seguinte. O gabarito dessa questão aqui, a resposta é a letra C. Por que a letra C? De acordo com o CPC 01 ou a norma NBCTG 01, aí eu coloquei, onde é que está o item 1? O item 1 está no item 1 dessa questão, né? Está no item 60 dessa norma, que diz que a perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Então, o que ela diz aqui? A perda deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Até aqui está certo. Então, eu vou marcar aqui até aqui, está certo. Aí vem, qualquer desvalorização de ativo reavaliado deve ser tratada como diminuição do saldo da reavaliação. Vamos ver o que diz na sequência lá. Qualquer desvalorização deve ser tratada como diminuição do saldo da reavaliação. Então, aqui, a primeira está correta. Se a primeira está correta, 1, 2 e 3 está certa, 1 e 2 apenas, 1 e 3 apenas, ou 2 e 3. Eu só elimino a letra D, porque ela não fala que a primeira está certa. Aí eu vou para a segunda. Mas olha, eu fiquei com essa e fiquei com essa aqui. Eu vou então verificar a segunda, porque se a segunda estiver certa, eu continuo entre A e B. Se a segunda estiver errada, eu sei que a resposta é a letra C. Mas, é claro, eu vou olhar a segunda. Ó. As perdas por desvalorização, reconhecidas para o ágio por expectativa de rentabilidade futura, que aqui nesse caso é o goodwill, devem ser revertidas em períodos subsequentes. Devem ser, elas têm obrigação de ser revertidas? Ó, não deve ser revertida em período subsequente. Não deve. E na alternativa 2, aqui ele diz que devem ser. Se um aqui diz que devem ser e lá no enunciado diz que não devem, a 2 está errada. Se a 2 está errada, não pode ser letra A e também não pode ser a letra B, que dizem que a 2 está certa. Me sobra a letra C, que é o gabarito da questão, que a gente já sabe, mas eu vou para a terceira. A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo. E lá na norma, é exatamente o texto da lei. É esse aqui. O 3 é o item 9 da norma do CPC 01. E a gente, então, tem a resposta correta, que é a letra C. Então, qual que é a minha ideia? Aqui a gente só viu essa primeira, né, que é um piloto. Eu coloquei essa questão só para a gente verificar como é que vai ser o esquema. E eu vou colocando, no próximo vídeo, a questão 01, que aí nesse caso vai ser uma outra questão desse exame 2019-1. E eu vou postando as questões respondidas conforme
vocês, conforme eu vou conseguindo gravar e tal, e deixando vocês com acesso a esse conteúdo de maneira gratuita, porque o YouTube não vai cobrar de vocês. É claro, se vocês quiserem futuramente assinar um material que vocês tenham um direcionamento específico para a prova do CFC, tem o site, aí vocês podem ver na tela, né? Aqui embaixo o site que vocês podem entrar, mas eu ainda não fechei esse material, eu estou focando primeiro em resolver algumas dessas questões. Tem alguns treinamentos lá para quem já tem a certificação, para quem já tem a suficiência. Eu não vou colocar nada ainda nesse momento, mas serve para vocês já verificarem que existe o site e eu estou preparando esses materiais por enquanto, mas eu já quero fazer essa difusão de informação para vocês terem acesso às questões, porque as questões vão ficar aí de maneira gratuita para vocês. Ok? Então coloquem aí, de repente comentem a questão que você quer que eu resolva. Resolve a questão tal do exame, porque essa daqui eu achei que ficou bom. Coloque um comentário aí que você achar que é pertinente com relação a essa mecânica da resolução das questões. Porque a intenção é fazer com que mais gente entre no mercado, fazer com que mais gente possa exercer a função de contabilidade, que é tão nobre e que é a minha profissão e que também vocês tomaram como profissão para vocês. Ok? É isso? Então a gente se vê nos futuros vídeos. Até a próxima. Tchau!